Olá, irmãos! Estamos aqui partindo agora para mais uma aula da nossa EBD, desse nosso segundo trimestre do ano de 2020. Já abordamos as seitas e heresias, abordamos as duas seitas que eu julguei que fossem as principais que nós abordássemos em primeiro lugar. Primeiro falamos do Adventismo do sétimo dia. E agora, por último, estávamos falando das testemunhas de Jeová. Agora, nós vamos partir para uma terceira seita pseudo-cristã. E eu disse lá no começo, na primeira aula, que estaria dando foco exatamente às seitas pseudo-cristãs, essas que têm cara de crente, têm jeito de evangélico, para que nós pudéssemos estar mais alertas contra estas seitas que são as mais perigosas, as mais insidiosas, porque induzem o crente, principalmente o crente novo, a erro. Certo? E hoje, a partir de hoje, nós vamos tratar de uma outra seita pseudo-cristã, que são os Mormons. Poxa, pastor, eu nunca vi uma igreja escrito assim, Igreja Mormon. Não, você não viu. Na verdade, você já viu muitas igrejas Mormon por aí e você não sabe que aquilo ali é Mormon, porque o que está escrito na fachada é um nome grande e muito pomposo, que diz assim: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Já viu? São umas igrejas muito bonitas, naquele padrão americano, né? Que tem sempre um belo gramado, um belo jardim. São umas igrejas altas e com o destaque delas é sempre o pináculo bem alto, um pináculo branquinho em cima delas. E na frente você não tem muro, você tem umas grades e diz ali: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E dessa vez eu vou ter que me conter aqui, porque estamos indo aqui para as nossas últimas aulas. O assunto é bom, nós temos aqui material sobre os Mormons e eu tenho que me policiar. Sabe por quê? Porque dessa vez, olha o que eu tenho aqui. Pois é, eu tenho o livro de Mormon na mão e eu estou aqui conferindo o cara crachá nele, né? Tudo aquilo que eu acho na internet ou que eu acho aqui no meu livro, continuo usando os livros da série apologética. Eu vou lá no livro de Mormon e cara crachá, ver se está batendo, ver se a informação é essa mesmo. É muito melhor a gente trabalhar, né, tendo o material em mãos. Bom, coisa estranha, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias se chama Igreja Mormon. Não entendo. Deixa eu te explicar. Tudo começa, como sempre, com uma pessoa. Lá no século XIX, o nome do profeta dos Mormons é Joseph Smith. Joseph Smith, ele, no livro que ele escreveu aqui, que ele traduziu, uma longa história, a gente vai chegar lá. Mas no livro de Mormon ele é traduzido aqui para o português não como Joseph, mas como José, tá? Porque José em português é o mesmo nome de Joseph em inglês. Então esse homem, esse Joseph Smith, ele nasceu em 1805 em Sharon, condado de Windsor, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. A certa altura, no ano de 1820, esse homem tinha, portanto, 15 anos de idade. Ele vai parar e se dedicar à oração. E aí você começa a ouvir e dizer: poxa, que homem abençoado, um homem de oração, que coisa boa. Muito bem. Agora eu estou lendo o relato do próprio aqui, tá? Do livro dele, Joseph Smith, História. Está contado isso dentro do livro A Pérola de Grande Valor. Diz assim, sobre a oração que ele foi fazer:
Apenas iniciar a oração, imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo, e tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor e pareceu-me, por um momento, que eu estava condenado a uma destruição súbita. Que drama! Meu objetivo, ao dirigir-me ao Senhor em oração, era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim qual de todas as seitas estava certa, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas, e a qual eu deveria me unir. Essa história está pensada aqui, tem um pedaço só contado, mas no contexto eu já entendi aqui, em outras citações, que essa história começa quando ele cai por terra, né? Quando ele vê aquelas duas figuras, e as duas figuras que aparecem diante dele são só e simplesmente o Pai e o Filho. Isso mesmo, Deus o Pai e Jesus, o Filho de Deus. Os dois estão ali, e o Pai ainda diz: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Bom, aí acontece esse lance que a gente acabou de ler aqui, e ele vai lá e fica assim, atônito, nervoso, e ele por fim pergunta: Senhor, a qual das igrejas eu vou me conectar, eu vou me ligar? Qual dessas seitas, né, divisões dentro do cristianismo eu deverei me conectar? Olha a resposta que o Senhor deu para ele. Senhor, né? Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram abominação à sua vista, que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximam de mim com lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinam como doutrinas os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Novamente me proibiu que me unisse a qualquer uma delas. Isto que nós acabamos de ler é conhecido pelos mormons por dois nomes. Primeiro, esta é a primeira revelação do profeta Joseph Smith, profeta fundador do mormonismo. E esta primeira revelação traz dentro do seu contexto a revelação da apostasia geral. O que é apostasia? O abandono da fé, certo? Simplificando muito, o abandono da fé. Apostatou as igrejas, todas as igrejas ditas cristãs, naquele momento, em 1820, disse Deus para o Joseph Smith, todas haviam caído em apostasia, abandonado os caminhos do Senhor. E ele justifica esta sua teoria da apostasia geral usando alguns textos da Bíblia desconexos e que ele vai pensando. Por exemplo, Amós 8, de 1 a 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviareis fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e irão errantes de um mar até outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Para, de acordo com ele, isto aqui foi cumprido no tempo dele, o que é uma grande mentira. Porque esse texto de Amós é uma repreensão contra o povo de Israel, contra as lideranças de Israel, que não estava levando a sério o compromisso com o Senhor, lá no tempo do Antigo Testamento. Ele vai adiante, ele cita também Isaías capítulo 60, versículo 2, que diz assim: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti
o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. O ti, no caso, é ele, Joseph Smith, né? As trevas cobriram a terra, mas sobre ele viria surgindo a luz do Senhor e a glória do Senhor viria sobre ele, Joseph Smith. Só tem um probleminha nessa história. Esse é um texto messiânico, ele está falando do Senhor Jesus. Como é que esse cara se coloca no lugar de Jesus dessa forma, né? Vamos adiante. Ele ainda vai citar Paulo em Éfeso, quando Paulo dá uma palavra à igreja de Éfeso estando lá, em Atos capítulo 20, versos 29 e 30. Paulo diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Gente, isso tem se cumprido, isso vem se cumprindo desde aquele tempo. Falsos profetas, falsos cristos, tudo isso está no mundo. Agora, talvez a mais curiosa fundamentação para teoria dele aqui da apostasia geral seja de Gálatas 1, de 6 a 9, quando diz, Paulo vai dizer aos Gálatas: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Deixa eu mostrar um negócio aqui para você. Você consegue ler comigo aqui o que está escrito? Tá aí. O livro de Mórmon. Olha o subtítulo: Outro Testamento de Jesus Cristo. Outro Evangelho. E ele vai usar a Bíblia para dizer que partir para outro Evangelho era erro e era pecado. Que todas as igrejas estavam erradas porque pregavam outro Evangelho. E ele me aparece justamente com o quê? Com outro testamento de Jesus Cristo, um outro evangelho. Eu não vou nem citar mais nada desses textos aqui do Joseph Smith, porque ele tira textos do contexto. Vamos adiante. Então, ele vai citar, só vou citar mais um, que é o texto de 1 Timóteo 4. Que ele cita também, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Só que Joseph Smith está usando esse texto aqui para fundamentar uma suposta apostasia geral. Todas as igrejas apostataram. Mas eu acho que ele talvez não tenha prestado atenção, né, aqui no versículo 1, quando diz que apostatarão alguns da fé. A Bíblia não diz que apostatarão todos, que haverá uma apostasia geral. Não, pelo contrário, sempre haverá um remanescente fiel. Fora isso, como poderia o Senhor mentir e trair a sua própria palavra, as suas próprias promessas, deixando no mundo somente igrejas falsas, quando ele mesmo nos promete que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja? Ou estaria Cristo ausente do mundo, porque afinal ele mesmo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos? Isso está lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20. E mais, o Senhor Jesus ainda vai dizer o seguinte: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Está lá em Mateus também, capítulo 18, versículo 20. Como pode Joseph Smith ter dito então dessa forma que todas as igrejas eram enganação, que só havia falsos religiosos e que agora sim, em 1820, Deus finalmente iria trazer uma libertação para o povo? Essa história não se sustenta.
por vários motivos, alguns deles já citei aqui, que são os motivos bíblicos. Mas há motivos dentro da própria doutrina, dos próprios materiais, da própria literatura dos Mormons, que nos mostram que essa história é completamente, além de infundada, confusa. Porque essa versão que eu li para vocês é apenas a primeira versão dessa questão. Numa segunda versão, deixa eu ver aqui. Numa segunda versão, diz aqui: o Senhor não desceu com armas do céu com poder e grande glória, mas ele enviou seu anjo à mesma pessoa obscura, Joseph Smith Jr. Ou seja, segundo um outro material dos Mormons, não foi Deus o Pai com o Filho que desceram para dar essa primeira revelação a Joseph Smith, mas foi apenas um anjo. E ainda tem uma terceira versão. Você supõe que Deus, em pessoa, chamou Joseph Smith Jr., nosso profeta? Deus o chamou, mas não veio pessoalmente. Ele enviou o apóstolo Pedro. Aí eu já estou confuso aqui. Foi Deus o Pai com o Filho? Foi só um anjo? Ou foi o apóstolo Pedro? Quem é que se manifestou para falar para o profeta? Enfim, não há uniformidade, não há uma linha única para contar um fato único. Há pelo menos 3 vertentes, o que já complica. Mas lembra que eu estava falando ainda agora que todas as igrejas que eu estava falando, não, que eu estava citando, né, ainda agora, que Joseph Smith, nessa sua primeira visão, estando ele em trevas, vendo 2 seres de luz acima dele. Lembra que eu falei que aqueles seres de luz, ou aquele ser de luz, aquela visão, disse a ele o seguinte, que todas as igrejas eram falsas, que todos os religiosos eram falsos, e que ele não deveria se juntar com ninguém? Tem um probleminha. Mais um. O livro de Mormon, eu vou explicar um pouquinho mais sobre como é que é o livro de Mormon, o que significa Mormon, de onde vem isso tudo. No livro aqui dessa turma, tem 3 livros chamados Nephi. O terceiro livro de Nephi, no capítulo 28, estou aqui, ó, terceiro livro de Nephi, capítulo 28. Esse livro aqui vai dizer que Jesus, antes de subir ao céu, ele tem uma conversa com os seus 12 discípulos. Desculpe, com seus 11 discípulos. E a maioria dos discípulos pediu alguma coisa ao Senhor. Eu vou ler. E aconteceu, depois de haver proferido estas palavras, Jesus falou aos seus discípulos um a um, dizendo: o que desejais de mim depois que eu for para o Pai? E com exceção de 3, todos os outros responderam, dizendo: desejamos que depois de havermos vivido até a idade do homem, que o ministério para o qual nos chamaste tenha um fim, para que possamos ir logo para junto de ti em teu reino. E disse-lhes Jesus: bem-aventurados sois por haverdes desejado isto de mim. Portanto, quando atingirdes a idade de 72 anos, ou seja, aqueles apóstolos que pediram isso, viveriam até os 72 anos. Vireis a mim em meu reino e comigo achareis descanso. E depois de lhes haver falado, voltou-se para os 3, ou seja, os 3 que não tinham falado nada. Jesus perguntou: o que vocês querem me pedir antes que eu vá para o Pai? E eles, na deles. E aí o Senhor repete a pergunta: que desejais que eu vos conceda depois que eu for para o Pai? E o coração deles entristeceu-se, porque não se atreviam a dizer o que desejavam. E disse-lhes ele: eis que conheço vossos pensamentos,
e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério, antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim. Portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas estejam cumpridas, de acordo com a vontade do Pai, quando virei em minha glória com os poderes do céu. 3. Está escrito aqui no livro de Mórmon que 3 dos discípulos de Jesus permanecem vivos na terra e permanecerão desta forma até que ele venha. Acabei de ler isso para você. Aí o irmão me permita fazer uma pergunta que me parece lógica. Se 3 dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, não experimentariam a morte, mas viveriam eternamente até que ele viesse, como é que a Terra chegou a um ponto em que todas as religiões e todos os religiosos são falsos? Digo, quando eu falo religiões e religiosas, eu quero dizer as seitas, as várias denominações cristãs. Como é que Cristo estava sem representação na Terra, se, de acordo com o próprio profeta Joseph Smith, havia uma representação de 3 discípulos, 3 apóstolos de Cristo? Complicado. Eu vou dar uma pausa aqui na leitura desse material e vou partir para a análise do próprio livro de Mórmon. O livro de Mórmon é a Bíblia dos Mórmons. Não se engane. Eles têm uma cara de bíblicos, um jeito de quem conhece a Bíblia e eles conhecem a Bíblia. Mas a Bíblia para eles não é suficiente, porque a Bíblia não é toda a revelação de Deus. A revelação de Deus não se encerrou com o Novo Testamento. A revelação de Deus se encerra com este aqui, ó. Tá lá, outro testamento de Jesus Cristo. O livro de Mórmon é o seguinte, lido pelo próprio aqui, tá? Deixa eu voltar um pouco aqui. O livro de Mórmon, estou lendo no próprio, vê se você consegue ler comigo. Vou ler aqui na tela. O livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes, né, das Américas, e contém a plenitude do Evangelho eterno. Bíblia? Que Bíblia, rapaz? Livro de Mórmon é que manda. E aí ele vai partir, a gente vai chegar e essa parte ainda. O livro de Mórmon ele conta uma história antiga dos povos e das nações pré-colombianas, os habitantes originais aqui nas Américas. E ele descobriu 3 povos: os nefitas, os lamanitas e os jareditas. O livro de Mórmon foi escrito por muitos profetas antigos pelo espírito de profecia e revelação. Suas palavras, escritas em placas de ouro, nem a Bíblia foi escrita em placa de ouro, né? Aliás, nem os 10 mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo foi em placa de pedra mesmo. Mas o livro de Mórmon é diferenciado, hein? Escritas em placas de ouro, foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mórmon, num passado distante que não sabemos quando foi. O registro contém um relato de 2 grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em 2 nações conhecidas como nefitas e lamanitas, ou seja, essa turma veio de Jerusalém por volta do ano 600 a.C. Eram judeus e supostamente teriam vindo para a América. Comprovação histórica disso não há de forma alguma. E uma outra civilização,
que veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas da Torre de Babel. Olha isso. Este grupo é conhecido como Jareditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto os Lamanitas, que são os principais antepassados dos índios americanos. Então os índios das Américas vieram do povo Lamanita e, no fim das contas, toda a população indígena do continente americano descende de alguma forma do povo judeu. Esse é o mote do livro de Mórmon. O acontecimento de maior relevância registrado no livro de Mórmon está no livro de Mórmon, estou lendo nele. Qual é o acontecimento de maior relevância? É o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas logo após sua ressurreição. O livro expõe as doutrinas do Evangelho, delineia o plano da salvação e explica aos homens o que devem fazer para ganhar paz nessa vida e salvação eterna no mundo vindouro. Depois de terminar seus escritos, Mórmon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas no Monte Cumorah, que fica no estado de Nova York. A 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, ou seja, uma figura comparável a Cristo após a ressurreição. Esse tal Moroni, ressurreto e glorificado, apareceu a quem? Ao profeta Joseph Smith, veja só, e instruiu-o a respeito do antigo registro e da tradução que seria feita para o inglês. Com respeito a este registro, o profeta Joseph Smith declarou: "Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro." Esta é a introdução do livro de Mórmon, escrita aqui no próprio livro de Mórmon. Aqui ainda termina a introdução dizendo o seguinte: "Os que obtiverem do Espírito Santo esse divino testemunho saberão que, pelo mesmo poder que Jesus Cristo é o Salvador do mundo", olha aí a cara de evangélico, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino do Senhor restabelecido na terra em preparação para a segunda vinda do Messias. Não estamos lidando com um grupo evangélico, por favor, não se iludam, tá? Aqui vai ter também um testemunho um pouco mais detalhado daquela revelação de Joseph Smith que eu contei aqui no começo. Tá aqui, ó, testemunho do profeta Joseph Smith. Ele vai dizer daquela visão que viu lá o pai, o filho e tal. E numa outra oportunidade ele viu, em 1823, 3 anos depois, ele viu essa figura, o Moroni, que apresenta para ele as placas, supostas placas de ouro antiquíssimas, onde estariam escritos os ensinamentos deste livro, do livro de Mórmon. Eu vou ler uns pedaços aqui que eu já marquei. Diz que viu: "Vi ao lado da minha cama um personagem em pé no ar, pois seus pés não tocavam o solo." Esse era o Moroni. "Chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que o meu nome, Joseph Smith, seria considerado bom e mal entre as nações, que todos falariam bem e mal do meu nome. Disse-me que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes deste continente, assim como de sua origem e procedência,
Disse também que o livro continha a plenitude do Evangelho eterno, tal como fora entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Se você ainda não entendeu, Cristo veio à América, ao continente americano, e aqui viveu entre os maias, os incas, os astecas. Olha aqui uma das figuras. Dá para ver os índios americanos com aquelas roupas típicas, né? E Cristo lá no meio deles, ensinando. Aí ele vai contar aqui onde é que ele achou o livro de Mórmon, as placas. Próximo à vila de Manchester, no condado de Ontário, estado de Nova York, existe uma colina de considerável tamanho, sendo a mais alta da redondeza. Do lado oeste dessa colina, não muito distante do cume, sob uma pedra de considerável tamanho, estavam as placas depositadas em uma caixa preta. Estava ali o livro de Mórmon escrito esse tempo todo. E aí o livro de Mórmon ele é dividido em tem quatro divisões. As placas de Nephi, as placas de Mórmon, as placas de Éter e as placas de Latão. As placas de Nephi, que eram de dois tipos, as placas menores e as placas maiores. As placas de Mórmon, que contém um resumo das placas maiores de Nephi, feito por Mórmon, com diversos comentários. Essas placas também contêm a continuação da história escrita por Mórmon e adições feitas por seu filho Moroni. Placas de Éter, que contém a história dos Jareditas. Este registro foi resumido por Moroni, que inseriu comentários próprios e incorporou o registro à história geral, sobre o título de Livro de Éter. Finalmente, as placas de Latão, trazidas supostamente, né? Trazidas de Jerusalém pelo povo de Leí, em 600 a.C. Estas placas continham os 5 livros de Moisés e também o registro dos judeus desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá. E também as profecias dos santos profetas, muitas citações de Isaías e outros profetas bíblicos e não bíblicos. Bíblicos e não bíblicos, que se encontram nestas placas, aparecem no livro de Mórmon. Então, por aí você e eu já podemos perceber que o livro de Mórmon, dito por ele mesmo, pelo próprio profeta, é o principal livro. É o livro da salvação. É o livro, é um volume, vou reler, é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. Isso porque Joseph Smith partiu, supostamente, a partir de um texto bíblico em que o Senhor, que Paulo vai dizer, que até mesmo se um anjo pregasse outro evangelho seria anátema. E vem o nosso amigo Joseph Smith e escreve, ou melhor, traduz um antiquíssimo livro de Mórmon que estava supostamente enterrado debaixo de uma grande pedra no alto de uma colina no estado de Nova York, guardado por um ser que já havia sido morto, já tinha morrido e que já tinha ressuscitado e estava agora glorificado, e que estava por aí pela terra guardando essas placas. Bom, Mórmon declara qual é a principal, a verdadeira missão da igreja. A missão da verdadeira igreja, sob a inspiração e orientação divina, é a de reunir numa igreja todas as verdades que são encontradas em todas as outras igrejas cristãs, bem como aquelas que não foram percebidas ou que foram ignoradas, e eliminar os erros e doutrinas feitas pelos homens. Como assim? Vamos unir todas as doutrinas, né, todas as verdades que são encontradas nas outras igrejas cristãs. Como é que é possível unir as verdades se só havia mentiras? Se o próprio Joseph Smith recebeu uma revelação segundo a qual só havia falsos profetas, só havia falsos religiosos.
Como é que vai juntar o que é bom? Pode uma fonte sair de uma fonte água doce e amarga? Me parece complicado. O nome da igreja está no próprio livro aqui. Eu já li lá no terceiro livro de Nefe, 27, versículo 8. Como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Então eles resolveram botar o nome da igreja. Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. E assim isso prova que eles são a igreja de Jesus Cristo. A igreja verdadeira. Não são uma denominação dizendo-se batistas, ou presbiterianos, ou Assembleia de Deus. Pera, Assembleia de Deus tem Deus, será que não serve? Não, tem que ser de Jesus, senão não conta. Ah, então tá bom. Está escrito lá no Nefe. Só que eles não contavam com a própria astúcia ou falta dela, porque entre os anos de 1834 e 1836, eles usaram outros nomes e usaram alguns nomes. O primeiro nome deles foi Igreja de Jesus Cristo. Depois de 34 a 36, eles usaram o nome Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E ficou sem Jesus Cristo no nome. Então, durante 2 anos inteiros, eles também não foram à Igreja de Jesus. Aliás, o que isso prova? O que o nome da igreja prova? Não prova. Não prova. Como é que os cristãos já é um spoiler, né? Como é que os discípulos de Cristo eram chamados? Primeiro apelido, primeiro xingamento que deram para eles foi em Antioquia, xingando aqueles seguidores de Cristo de cristãos, que significava pequenos cristos. Esses cristinhos aí. E na própria Bíblia, os filhos de Deus, aqueles que servem a Jesus, eles têm outros nomes. Os nossos irmãos do primeiro século eram conhecidos como aqueles que eram os do caminho. Atos 19, 9, você vai encontrar isso. Os nazarenos, a seita dos nazarenos, Atos capítulo 24, versículo 5, eram conhecidos simplesmente como a Igreja de Jesus Cristo, Romanos 16, 16, ou a Igreja de Deus, 1 Coríntios 1, 2, ou Hebreus ainda vai chamar de a Igreja dos Primogênitos, Hebreus 12, verso 23. Mas aí eu te pergunto, vamos voltar para a pessoa principal, a pessoa de Jesus Cristo, né? Se ele é o mais importante, o que é mais importante? Que a igreja tenha o nome dele na fachada, no contrato social, dizendo que ela se chama Igreja de alguma coisa de Jesus Cristo, ou que o nome dele seja guardado e gravado no coração. Outro dia eu estava lendo uma frase atribuída ao grande evangelista Moody, e que Moody teria dito o seguinte: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. E eu vou levar esse ensinamento para a vida. Para a vida. Eu sou nascido e criado na igreja, 46 anos de igreja batista. E só agora eu ouço estas palavras de tão profunda sabedoria. A gente aprende todo dia, meu irmão. A gente aprende todo dia, minha irmã. Sabe? A Bíblia não veio para aumentar o nosso conhecimento, para a gente ficar discutindo ângulos, discutindo entendimentos, posturas. Tem gente que gosta disso. É legal, é interessante, é realmente muito bom. Só que a Bíblia não é para isso. A Bíblia ela veio para mudar as nossas vidas. Por isso, tanto faz o nome da igreja. O que importa é qual é o evangelho que esta igreja prega. Qual é o Cristo que é pregado por esta igreja. E a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja que, para começo de conversa, prega outro evangelho.
ou outro testamento, e ouso dizer, pregam outro Jesus Cristo. Muito cuidado, muito cuidado. Para encerrar essa aula de hoje, eu vou citar só algumas, já que mostrei que Joseph Smith realmente teve esses revelamentos, né? Esses revelamentos, né? Vamos a algumas coisas mais complicadas ainda sobre ele. Não há salvação. Ele diz aqui que não há salvação sem a aceitação dele, do profeta Joseph Smith, né? Ele diz aqui, está no livro Doutrinas de Salvação, deles mesmos. Se Joseph Smith foi realmente um profeta, e se disse a verdade ao afirmar que esteve na presença de anjos enviados pelo Senhor, olha aqui, agora são anjos, e obteve as chaves da autoridade e o mandamento de novamente organizar a Igreja de Jesus Cristo na Terra, novamente organizar, porque apesar de haver três três discípulos ou apóstolos vivos até aquele dia, a igreja estava desorganizada, mas ele recebeu as chaves da autoridade, o mandamento de novamente organizar a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Então esse conhecimento é de vital importância para o mundo inteiro. Nenhum homem pode rejeitar este testemunho sem incorrer nas mais terríveis consequências, pois não poderá entrar no reino de Deus. Coitado de quem morreu antes de Joseph Smith escrever os seus livros, os seus ensinamentos. Afinal, o homem era um profeta. Vamos julgar então as profecias dele? Profecia dele, em Doutrinas e Convênios, seção 87, versos 1 a 3, ele vai dizer o seguinte, que a Inglaterra entraria na Guerra de Secessão, aquela guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos que estava acontecendo naquela época. E aí ele vai dizer que haveria essa Guerra de Secessão e que os Estados do Sul pediriam ajuda, inclusive da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Não aconteceu. Não entrou. Havia uma cidade que ele queria construir, a cidade de Nova Jerusalém, que deveria ser feita pela sua geração, assim como o templo ali naquele lugar. Isso está no livro Doutrinas e Convênios. Eu não vou ler porque é muita coisa, mas eu vou ler só o parágrafo que ele fala que vai acontecer. Na verdade, esta é a palavra do Senhor, que é a cidade de Nova Jerusalém, que será construída pela congregação dos santos, começando deste lugar, o lugar do templo, o qual será erigido nesta geração. Não aconteceu, não se cumpriu esta profetada, né? A cidade de essa aqui é boa. A cidade de Sião, no Missouri, não poderia cair nem ser removida do seu lugar. Ela estava sendo removida para uma questão de obras públicas, né? De fazendo um lago artificial. E ele dá uma profecia dizendo que não aconteceria. E agora Sião prosperará se fizer estas coisas, e se esparramará e tornará gloriosa, muito grande e muito terrível. E as nações do mundo honrá-la-ão, não a Sião lá de Israel, mas a Sião ali no Missouri, nos Estados Unidos. E as nações do mundo honrá-la-ão e dirão, certamente Sião é a cidade do nosso Deus, e certamente Sião não poderá cair, nem ser removida de seu lugar, pois Deus está ali. Pois Deus ali está e a mão do Senhor ali está. Só tem o seguinte sobre essa profecia. Joseph Smith, nesse tempo dessa profecia, é preciso entender que estamos aqui no século XIX. No século XIX havia diligências, né? Se os correios hoje já são complicados, ainda mais em tempo de quarentena, imagina no tempo das diligências. Pois é, então as notícias não corriam muito facilmente, os jornais vinham com notícias muito atrasadas, porque as distâncias precisavam ser percorridas. E esse nosso amigo aqui, ele estava em outro estado, ele estava em Ohio. Lembre-se que ele está falando da cidade de Sião, no estado do Missouri. E ele estava em Kirtland,
no estado de Ohio, quando ele deu essa profecia. E ele não tinha a menor noção de que quando ele deu essa profecia, a cidade de Sião já tinha sido posta abaixo, tinha sido removida havia 2 semanas. É claro que não poderia faltar aqui, né, no repertório de um falso profeta, uma previsãozinha da segunda vinda de Jesus. E ele fala o seguinte: o presidente Smith então afirmou: era a vontade de Deus que os que foram a Sião, resolvidos a dar suas vidas se necessário, seriam ordenados ao ministério e sairiam para podar a vinha pela última vez, pois a vinda do Senhor estava perto e que o cenário seria desfeito em 56 anos. Bom, 56 anos a partir desta data de 1835, então tudo estaria consumado. O Senhor voltaria no ano de 1891. Parece que não voltou. Essa aqui talvez seja a mais curiosa, mais até do que aquela. Eu falei que a mais curiosa tinha sido aquela da cidade que não foi destruída, mas essa aqui, realmente, essa aqui eu vou ter que ler. Vou ter que ler no livro de Mórmon. Deixa eu abrir aqui no livro de Mórmon. Essa aqui vale a pena, que está escrita no livro. Difícil a gente lidar com um livro que a gente não está acostumado. Mas eu vou chegar lá. Aqui, achei. Terceiro livro de Nefe, de novo. Eu li alguma coisa ainda agora no capítulo 28, mas agora eu estou aqui no capítulo 27, o capítulo antes. Deixa eu ver aqui qual é a citação direitinho. Segundo Nefe. Esse aqui é segundo Nefe 3, 15 e 16. Então, segundo Nefe é cá no começo. Já estou pegando o jeito do negócio. Que o primeiro e o segundo Nefe são os 2 primeiros. Lá na frente, 500 páginas para frente, literalmente, vem o terceiro Nefe. Por quê? Não sei, só sei que foi assim. Então, segundo Nefe, o quê? 16, né? Não, 3, 15 e 16. Olha o que diz aqui nesse livro. Na verdade, eu vou ler o 14. E assim profetizou José, que no caso é Joseph, dizendo: eis que o Senhor abençoará este vidente, e aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos, porque esta promessa que obtive do Senhor para o fruto dos meus lombos será cumprida. Eis que estou certo do cumprimento desta promessa, e seu nome será igual ao meu. Opa! O Senhor, dizendo ao profeta Joseph Smith que o seu nome, o nome do profeta, seria igual ao nome do Senhor. Está escrito: o seu nome será igual ao meu e será chamado pelo nome de seu pai. E ele será semelhante a mim, porque naquilo que o Senhor fizer através de sua mão, pelo poder do Senhor, levará o meu povo à salvação. Sim, desse modo profetizou Joseph. Certo estou disso, como estou certo da promessa de Moisés, porque o Senhor me disse: preservarei tua semente para sempre. O homem disse que ele teria um nome igual ao do Senhor. Mas antes, no versículo 14, ele disse: aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos. Os seus inimigos não o alcançariam. Justiça de Deus ou não, me parece ter sido o caso até, essa profecia também não se cumpriu. Sabe como terminou a história de Joseph Smith? Ele morreu a bala, morreu de tiro, na prisão de Carthage, Illinois, em 27 de junho do ano de 1844.
Irmãos, eu vou parar por aqui. Acho que só com essa prévia que nós demos aqui já deu para entender a complicação. Os Mormons são uma seita pseudo-cristã, mas os seus ensinamentos, se você que é um crente em Jesus, que conhece a Bíblia, que já viu algumas aulas aí, como funcionam as seitas, talvez essa fosse a que você e eu mais estranhássemos. Porque tem um livro extra, não é uma literatura de revistinhas, que parece uma coisa interessante, no caso ali das Testemunhas de Jeová. Não são livros de Ellen Goldwhite, como os Adventistas do Sétimo Dia. É só o livro da profetisa e tal, mas a gente vai pela Bíblia, você pode achar isso, poderia, né? Antes de ver as aulas anteriores, você poderia achar isso. Mas aqui não, aqui o negócio é mais sério. Aqui a gente está diante de um outro evangelho, outro testamento de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos guarde do perigo das seitas. Continuamos na próxima aula. Que Deus te abençoe, tá bom? Um bom domingo para todos.